Essa patinha, estrutura dessa, rapaz. Investindo caro. 60 milhões pra Madonna daqui ali, ó. Cantar 4 músicas. E o povo sofrendo de fome, o povo sofrendo de estrutura. O trabalhador ganhando R$1.000, Madonna ganhando 60 milhões em um dia. A Madonna, no hotel de luxo. E o povo sofrendo. E o povo, saúde não tem, educação não tem, segurança não tem. Uma estrutura cara dessa aqui, o artista nem de casa nossa é, de fora. Dentro do Copacabana Palace, nosso dinheiro. E o povo, merece isso? Mergulharemos novamente no mundo sombrio de muitos ícones famosos. Desta vez, abordaremos a trajetória da diva do pop, Madonna. Em um mundo onde a arte e a fé colidem, surge uma figura que zomba, blasfêmia, desafia, convenções e provoca reflexões. Ela é um ícone global, uma artista que não teme expressar sua verdade do mal, mesmo que isso signifique enfrentar gigantes. Hoje, vamos desvendar as camadas de uma das maiores e controversas do entretenimento e zombadora da fé. Prenda a respiração e prepare-se para uma jornada através da vida, da arte e das provocações de Madonna, a rainha do pop que nunca deixou de ser o centro das atenções. Fique atento, pois o que vem a seguir é uma história que vai além da música e entra no reino do divino e do profano. Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Madonna em guerra com os cristãos e a Igreja Católica. Ela é inimiga de Deus? Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações, assim você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos acompanhar, pois este vídeo promete ser revelador. Madonna e sua batalha com a Igreja Católica. Nascida em Michigan, Estados Unidos, em 1958, Madonna vivenciou uma juventude turbulenta. Em uma entrevista de 2005 ao programa Sun Show, ela relatou que seu pai era extremamente devoto e a impedia de sair, exigindo que usasse saias longas. Essa repressão a impulsionou a se insurgir, a ponto de considerar seu pai um adversário. Fui injustamente atrapalhada e, além disso, meu pai era muito rígido, extremamente católico e conservador. Quer dizer, eu literalmente não podia sair de casa sem, você sabe, minhas saias estarem com um comprimento adequado, sempre uma meia polegada acima do joelho. Eu tinha que voltar e trocar de roupa. Acho que precisava me rebelar contra tudo isso, então acabei transformando meu pai no inimigo que ele não era. Aos 18 anos, ela deixou o lar em busca de autonomia e rumou para Nova York, levando apenas uma mala e $35. Oi, sou Madonna! E esta é Nova York. Vê as poças? Não é maravilhoso? É o meu lar. Residindo com estranhos, Madonna conseguiu realizar trabalhos esporádicos, economizar e custear sua educação em balé e dança contemporânea. 2 anos mais tarde, ela dominou alguns instrumentos e iniciou suas apresentações em bares e clubes noturnos, com a banda The Black Fast Club. Ela começou a compor e gravou Everybody em uma fita cassete, persuadindo um DJ a reproduzi-la. Rapidamente, a canção se tornou uma das favoritas da noite nova-iorquina. Em 1983, já com um contrato firmado, Madonna lançou seu primeiro álbum. Com sucessos como Holiday e Borderline, sua carreira decolou nas rádios. Agora, observe esta jaqueta de Madonna e tire suas próprias conclusões sobre o verdadeiro motivo de seu sucesso estrondoso. Naquela mesma época, as revistas Playboy e Penthouse divulgaram ensaios sensuais que a artista realizou em 1977, contribuindo para consolidar sua imagem de ícone erótico. Eu dava aulas de dança no meu porão para os garotos da vizinhança.
E eu torturava os fracotes do bairro. Já consagrada, Madonna abordou um tema que lhe causou diversas controvérsias: a religião. Nesta entrevista, ela declara sua desilusão com a Igreja Católica. Sou uma católica caída. Fui educada sob essa fé, mas percebo muita hipocrisia na Igreja Católica. O catolicismo parece fundamentar-se em punição, culpa e pecado. É uma doutrina excessivamente machista, e por isso enfrento inúmeros conflitos com ela. Não há mulheres em posições de poder na Igreja Católica. Então, como uma mulher emancipada, como poderia endossar essa crença? Madonna critica a Igreja por seu machismo e começa a incorporar elementos considerados sagrados pela Igreja Católica em sua moda irreverente. Ela foi uma das pioneiras na popularização de crucifixos como acessórios, como colares, anéis e pulseiras. Ela afirmou à revista Spin que enxerga o crucifixo como algo sedutor devido à figura masculina nua representada. Em 1989, Madonna assinou um contrato lucrativo com a Pepsi, que concordou em promover seu novo single Like a Prayer. Após a estreia de um comercial da Pepsi, Madonna lançou o videoclipe de Like a Prayer, que gerou controvérsia devido ao seu conteúdo. O vídeo apresentava cenas da artista dançando diante de um crucifixo em chamas e um Jesus Cristo de pele negra, que aparece e a beija dentro da igreja. Também mostrava Madonna, com marcas semelhantes às chagas de Cristo. A polêmica foi tão grande que o clipe foi banido em alguns países. No entanto, o single solidificou a posição de Madonna na indústria, vendendo 15 milhões de cópias. Em uma entrevista ao Hollywood Reporter, a diretora do clipe, Mary Lambert, explicou que o objetivo era explorar a conexão entre êxtase sexual e religioso. A ideia de um Jesus negro partiu da própria Madonna, que queria desafiar as normas. O vídeo foi acusado de blasfêmia por grupos religiosos, causando problemas com patrocinadores, e até o contrato com a Pepsi foi cancelado, como seu casamento também foi por água abaixo. Grupos ameaçaram boicotar a Pepsi, forçando a empresa a retirar o comercial com Madonna do ar após apenas 2 exibições. Mas isso não deteve Madonna. Foi então que ela intensificou sua crítica à religião. Na época, o Papa João Paulo II, preocupado com a influência da cantora, solicitou uma audiência, mas Madonna respondeu que se ele quisesse vê-la, deveria comprar um ingresso para seu show, como qualquer outra pessoa. Em 1990, durante a turnê Blonde Ambition, o Papa apelou para o boicote aos shows de Madonna na Itália. Ela provocava durante performances de Like a Virgin, dançando em um altar e sendo exorcizada durante Like a Prayer. A Igreja Católica condenou o espetáculo do diabo, mas Madonna pediu aos fãs que não deixassem de assistir. Apaixonada pelas coisas que acredito, é também a razão pela qual meu sangue ferve quando sou mal interpretada ou julgada injustamente por minhas crenças. Estou ciente de que o Vaticano e certas comunidades católicas estão acusando meu show de ser pecaminoso e blasfemo, então tentando impedir que as pessoas o vejam. Você tem certeza de que sou uma pecadora? Então que atire a primeira pedra quem não pecou. Me julgue. Não devo dizer que tudo no meu show não é um show de rock convencional, mas uma apresentação teatral da minha música. E, julgamentos, isso é o que eu considero liberdade de expressão e liberdade de pensamento, para me impedir de apresentar meu show. Madonna lançou um videoclipe para a música Justify My Love, Justifique Meu Amor. As cenas, consideradas intensas, levaram à censura do vídeo pela MTV. A artista, indignada, produziu um remix ainda mais provocativo. A nova edição incluiu Madonna recitando trechos do livro do Apocalipse. Em um documentário de 2006, ela comentou durante um ensaio que muitos padres são homossexuais, uma declaração que aludia a várias acusações de abuso sexual contra clérigos católicos.
o Vaticano reprovou o comentário. No mesmo ano, em um estádio próximo ao Vaticano, Madonna encenou uma crucificação no palco, causando alvoroço entre os católicos e levando o Papa Bento XVI a ameaçar excomungá-la. Em 2008, a artista dedicou a música Like a Virgin, como uma virgem, ao Papa Bento XVI, afirmando ser uma filha de Deus. Durante a turnê Rebel Heart, em um show gravado em Toronto, Madonna apresentou a música Holy Water, Água Benta, que contém letras sugestivas sobre intimidade. A performance incluiu uma dança em pole dance sobre freiras de lingerie e dançarinos vestidos como figuras religiosas recriando a última ceia. Madonna continuou a desafiar convenções, interagindo de forma sedutora com um dançarino vestido de Jesus. Em seguida, outro dançarino, um homem negro representando Jesus, participou da performance. Essas ações provocaram a indignação de grupos religiosos e atraíram novamente a atenção da Igreja Católica. Em 2022, Madonna solicitou um encontro com o Papa Francisco. Ela expressou no Twitter seu desejo de discutir questões significativas, reiterando sua fé e o interesse em um diálogo que diz o seguinte: Olá, Papa Francisco. Sou uma boa católica. Eu juro, quer dizer, eu não juro. Já se passaram algumas décadas, desde a minha última confissão. Seria possível nos encontrarmos um dia para discutir alguns assuntos importantes? Fui excomungada 3 vezes. Não parece justo. Atenciosamente, Madonna. Madonna, sem receber resposta, causou controvérsia mais uma vez. Desta vez, ela estampou a capa da revista Vanity Fair e concedeu uma entrevista onde discutiu temas como diversidade, religião, feminismo e sexualidade. Durante a sessão de fotos, a cantora recriou a cena da última ceia, mas com cenas que abordam atos libidinosos. Fui criada na Igreja Católica e percebi que, se eles não podiam ver minha arte como algo positivo, o problema era deles, declarou. Pensei que seria instigante trazer uma energia feminina para a figura de Jesus cercada por discípulas. A ideia era desafiar essa contradição. Madonna acrescentou: minhas canções unem as pessoas, dando-lhes liberdade de expressão. Eu estava apenas praticando os ensinamentos de Jesus. Aqueles que me criticam são hipócritas. E se você der a Jesus, ou aos homens, mais poder do que eles merecem, você o fará. Eu não consigo te ouvir. Tenho esses problemas de audição. E religião sem amor não tem nada a ver com nenhuma religião. Religião é uma ideia que alguém lhe impõe. Religião é julgamento. Religião é sofrimento. Religião é conformismo. Religião é instituição. A única coisa que concordo na fala da Madonna são essas últimas. A religião. Todas elas foram criadas pelo diabo. Deus não instituiu nenhuma religião. A artista continua sua jornada, mas enfrenta um desafio maior. Sua luta não é apenas contra a Igreja Católica, mas também contra interpretações doutrinárias. Não entendo por que esses artistas não se concentram em criar música e performances que reflitam os gostos atuais de seus fãs, em vez de provocar e desrespeitar o que é sagrado para os fiéis, reflete a narrativa. Vamos orar para que sejamos protegidos de todo o mal. Lembrando que o que é sagrado é o que as Escrituras dizem ser sagrado, e não o que o homem impõe ser santo. E nós devemos ser fiel a Deus, e não a uma instituição religiosa com seus falsos líderes religiosos, fariseus hipócritas. Pois, pastor, só existe um, que é Jesus Cristo. Pastor, bispo, padre, papa, são todos títulos que o homem inventou para que um só homem, o seu líder, subjugue as pessoas que o seguem. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes.
Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.